O grande Titanic fez história para sempre por duas razões. Primeiro, era uma grande beleza de se olhar em todos os sentidos. Em segundo, será sempre lembrado por estar no topo das listas dos naufrágios mais horríveis da história. A embarcação tinha muitos nomes, como a Rainha e o Inafundável, entre outros. Ele brincou com o destino ainda mais ao afirmar que o barco não poderia ser naufragado, nem mesmo por Deus. Ele não afunda, nem Deus conseguiria afundar este navio que foi. Com certeza, o proprietário não devia saber que o oceano é um lugar bonito, mas traiçoeiro. Sendo assim, vamos dar uma olhada nos 10 fatos mais cativantes sobre o naufrágio do Titanic. Número 10. A construção. O Titanic foi o maior navio a navegar em sua época. Tinha 266 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. Quando em movimento, deslocava 66 mil toneladas de água. Antes de sua viagem inaugural de Southampton, tinha compartimentos estanques recém-projetados e portas estanques operadas de forma remota eletronicamente, era praticamente impenetrável. Além disso, tinha 2 fatores de segurança aparentemente infalíveis: um casco de fundo duplo e seus compartimentos. O casco deveria proteger o interior do navio no caso de qualquer colisão. Quanto aos compartimentos, eles eram projetados para dividir e impedir a propagação de inundações. Mas em 14 de abril de 1912, nada do que foi construído pode salvar o navio de afundar. Por volta das 11h40 da noite, ele colidiu com um iceberg. Apesar de ser projetado para permanecer flutuando no caso de alguns compartimentos serem violados, ele afundou bastante rápido. O iceberg fez com que todas as placas do navio dobrassem ao longo de seu lado direito e a água encheu 6 de seus compartimentos. O iceberg também danificou o casco para além da camada dupla, fazendo com que a água entrasse em milhares de litros, quebrando o chão do convés acima. A maior falha de design foi o fato dos compartimentos não serem herméticos, permitindo que a água penetrasse de um compartimento para outro. Antes de seguirmos em frente, eu tenho um breve desafio para você que levará 5 segundos para completar. É o seguinte, basta deixar um like neste vídeo e apertar o botão de inscreva-se. Depois, ative o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Fato número 9. Barco luxuoso feito com economia. Nós já falamos sobre a estrutura do Titanic e a forma como foi construído. Ninguém esperaria que este maciço navio fosse feito de aço comum. Ao invés disso, você esperaria que um aço tenha sido especialmente fabricado e usado para projetar esta beleza gloriosa. Bem, isso está longe da verdade do que realmente foi usado. O Titanic tinha 2 navios irmãos. O Titanic colidiu em algo e o casco inferior foi tremendamente danificado. Ele virou assim como seu irmão. Isso veio para mostrar que o material de aço que estava sendo usado nesses navios era de uma qualidade muito pobre em comparação com o objetivo ao qual era destinado. Fato número 8. Um incêndio começou no navio. Hoje em dia, um incêndio em um navio não é motivo de alarme, já que pode ser facilmente contido, sem que isso cause qualquer dano a um navio moderno, pois hoje em dia eles possuem um casco duplo. Este não era o caso do Titanic e outros navios mais antigos, que foram projetados com apenas um casco. Por muito tempo, a suposição era que um iceberg destruiu o convés inferior e foi a principal causa da destruição e em seguida do naufrágio, mas evidências recém-descobertas sugerem que as paredes do convés inferior já haviam sido destruídas e as implicações disso foram ignoradas. Em primeiro lugar, devemos notar que o Titanic era movido a vapor. Era usado carvão para abastecer seus caldeirões. Isso exigia muito e muito carvão sendo constantemente adicionado em um forno ao longo da viagem. O tempo da viagem em si foi inapropriado, pois caiu no período em que houve uma greve de mineração em todo o Reino Unido. No entanto, eles conseguiram obter carvão suficiente de outros navios. Uma mancha escura do lado direito do casco chamou a atenção dos analistas modernos, e após uma investigação descobriu-se que um dos depósitos de carvão pegou fogo apenas algumas semanas antes da viagem. O carvão tinha sido carregado para o navio 3 semanas antes da data de vencimento, o que significa que o navio podia estar pegando fogo desde então. Isso pode ser verdade, porque o carvão pode queimar sem soar nenhum alarme por dias, antes de levar a um grande incêndio que pode então ser notado. Isso foi confirmado pelos bombeiros a bordo do Titanic.
Eles alegaram que vários deles eram encarregados de esvaziar o carvão em brasa na fornalha e nenhuma outra tentativa foi feita para investigar os danos causados. Por essa razão, o navio se moveu em grande velocidade, devido ao fornecimento contínuo de combustível desnecessário na fornalha. Mais tarde, notou-se que as paredes de aço ficaram em brasa, foi severamente danificada. Infelizmente, esse é o local exato onde o iceberg atingiu o navio, e a parede de aço já vulnerável pode ter contribuído para o desastre. Fato número 7. Um navio poderia ter ajudado, mas não agiu. É difícil pensar que as mortes causadas pelo naufrágio poderiam ter sido evitadas. Isso porque quando o Titanic começou a enviar chamado de socorro e acender sinalizadores na esperança de serem resgatados, havia um navio navegando não muito longe dali. É correto dizer que a tripulação do navio, assim como o capitão e passageiros, pode ter visto os sinalizadores, mas o capitão daquele navio falhou em responder ao chamado, alegando que não entendia o tipo de ajuda que precisavam. O capitão foi destituído e proibido de navegar como capitão. No entanto, ele foi reintegrado mais tarde. Fato número 6. Velocidade. Ainda não está claro se foi a grande e desnecessária quantidade de carvão sendo despejada no forno ou a pressão da White Line Agency para fazer do Titanic o maior e mais rápido navio que o fez correr tão rapidamente. O fato é que o carvão desnecessário contribuiu grandemente para a alta velocidade do barco. Isso porque o Titanic não tinha nada para fazer com esse poder extra que o carvão em brasa estava dando. A velocidade recomendada para um navio tão grande quanto o Titanic era de 33 a 38 km por hora. Em vez disso, o navio estava marcando 42 km por hora, tentando criar um recorde nunca antes visto. De fato, ele deixou uma marca, mas não que era pretendida, sendo lembrado como o naufrágio mais horrível de seu tempo. Movendo-se a esta velocidade, tornou impossível para os motores do navio pararem a tempo de evitar a colisão com o iceberg, ou guiar o navio para longe desse caminho rapidamente. Fato número 5. Binóculos. É quase cômico pensar que em um barco que tem uma piscina ridiculamente construída, vinho realmente fino e quartos de última geração, não havia um par de binóculos, pois algo como um par de binóculos teria salvado este navio. Bem, o vigia, Sr. Frederick Fleet, que foi um dos sobreviventes, confirma isso. Ele afirma que a noite estava fria e nebulosa e foi difícil ver qualquer coisa naquela escuridão. Isso teria sido mais fácil se eles tivessem um par de binóculos, ao invés da visão a olho nu para continuar a vigia. A razão pela qual eles não tinham um foi porque um dos membros da tripulação, quem possuía os binóculos, tinha sido transferido recentemente. Essa transferência repentina fez com que ele se esquecesse de limpar sua mesa, onde ele guardava os binóculos. Erros tão pequenos, somados juntos, levaram a uma catástrofe. O Sr. Fleet, que sobreviveu em meio aos destroços, não viveu uma vida normal depois do Titanic, já que sucumbiu à depressão no final de sua vida. Fato número 4. Um capitão arrogante. Considerando o quão chique o navio era, seus passageiros eram tão elegantes quanto, possuindo o mesmo status do navio. O capitão começou sua jornada em Southampton, na Inglaterra, em direção a Nova York, fazendo paradas em locais como a França. Edward Smith tinha recebido uma grande tarefa: transportar mais de 2.000 passageiros pelo grande mar. Descobriu-se que o capitão tinha recebido vários avisos pelo rádio. Uma dessas mensagens de cautela veio de um navio na linha Atlântica, alertando-os sobre o gelo à deriva que estava trazendo problemas para os navios. Esta mensagem foi descartada, já que nenhum dos tripulantes, nem as autoridades marinhas, viam como um iceberg poderia fazer qualquer dano ao Titanic. Eles continuaram noite adentro, e como era quase meia-noite, as temperaturas baixaram para abaixo de 0 graus, e as águas do oceano estavam quase completamente paradas. Frederick, o tripulante que fazia a vigia, avistou o iceberg no caminho do navio. Ele tocou o sino do vigia 3 vezes e telefonou para a ponte para avisar sobre o iceberg. O capitão ordenou que o navio fosse virado, mas isso não salvou o navio completamente. O iceberg raspou o casco a este bordo, tornando-o vulnerável à água que infiltrou-se na embarcação.
A arrogância do capitão e dos membros da tripulação custaram-lhes muitas e muitas vidas. Talvez seja por isso que houve rumores de que o capitão não tentou salvar sua vida quando o navio começou a afundar. Suas últimas palavras infames foram presumidamente ditas para os membros de sua tripulação, pedindo-lhes para cuidar das mulheres e crianças, e finalmente eles mesmos. Por favor, eu preciso de mais mulheres e crianças, agora! Fato número 3. Pedido de socorro atrasado. O capitão do Titanic só pediu ajuda quando era tarde demais para alguém resgatar uma boa quantidade de passageiros. Ele tinha grande autoconfiança de ser indestrutível, assim ele não pensou que qualquer ajuda era necessária e que o navio não estava afundando. Nos últimos minutos, a tripulação subiu para os convéses superiores, alarmando os passageiros a colocar seus coletes salva-vidas. Alguns até ousaram não entrar nos botes salva-vidas, ainda segurando-se na fé de um navio inafundável que estava afundando. Fato número 2. Arrogância. O capitão do navio não pediu ajuda depois de terem colidido com o iceberg. É possível que se ele tivesse chamado mais cedo, mais vidas teriam sido salvas. Nós, infelizmente, nunca iremos saber o que teria acontecido. É evidente, no entanto, que todos a bordo e também fora daquele navio tinham muita fé nas capacidades que a embarcação tinha. Eles certamente acreditavam que era inafundável até o momento de suas mortes. Agora o fato número 1 sobre o naufrágio do Titanic: botes salva-vidas insuficientes. Embora o Titanic pudesse transportar cerca de 60 botes salva-vidas no convés devido à quantidade de passageiros, haviam apenas 20. Quando investigada, descobriu-se que a razão pela qual o barco não carregava sua capacidade total de botes salva-vidas era decorrente da vista. A clientela de passageiros sentiu que os muitos barcos iriam obscurecer a bela vista das águas que eles queriam aproveitar. Isso sugere que aqueles realmente acreditavam que o navio era incapaz de afundar. Junto a isso, eles contrataram membros que não tinham treinamento básico em como operar botes salva-vidas e não sabiam como lidar com a situação quando o navio começou a afundar. Os homens não conseguiram encher os primeiros barcos até sua capacidade máxima e transportaram apenas 16 pessoas. Agora não, senhor. Olha aquilo! 20 pessoas num bote onde cabem 65. Eu vi um bote com apenas 12, só 12. Algumas vítimas viraram com o navio e algumas delas foram baleados pelas autoridades do navio quando o pânico cresceu e todos tentaram pular em um barco para se salvarem. Gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe com seus familiares e amigos. Continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Eu te encontro no próximo vídeo. Até logo!